Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar o regimento interno aqui da Câmara Municipal de Pelotas. O regimento interno é a principal norma de funcionamento da Câmara de Vereadores. Aqui no regimento estão as regras de funcionamento. Vamos estudar como são as sessões da Câmara, quais são as comissões, quais são as funções da Câmara, dentre outros assuntos. E claro, como sempre, no nosso estudo eu vou mostrar para vocês todo o regimento, destacando os principais artigos e como eles podem ser perguntados na prova, e no final do regimento teremos também o nosso simulado com muitas questões que eu elaborei, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova do nosso concurso. Bom, vamos ao que interessa então. A Resolução 4 de 2010 é o regimento da Câmara. E começa falando o regimento nas funções da Câmara. Nós temos aqui 5 funções da Câmara que podem ser perguntadas na tua prova. A banca pode fazer uma questão fácil, apenas perguntando quais são as funções, ou uma questão um pouco mais difícil, misturando uma com a outra e perguntando qual é qual. Então a gente tem que saber quais são as funções e as características de cada uma dessas funções da Câmara. Quando a gente estudou a lei orgânica, a gente viu que a Câmara tem principalmente a função de aprovar as leis e demais normas, que é a função legislativa, e fiscalizar a prefeitura. Só que aqui, no regimento interno, essa função de fiscalizar se divide em 3. Porque ao fiscalizar a prefeitura, a Câmara vai fazer uma fiscalização financeira, um controle externo e também o julgamento político-administrativo, como a gente vai ver. Então a gente tem aqui essas funções mais distintas e descritas aqui no regimento interno. E a Câmara também tem a sua função de gestão da economia interna, porque a Câmara cuida do seu funcionamento, com a sua mesa, com o seu presidente, vão tomar as principais decisões de gestão da Câmara. Então, essas são as 5 funções da Câmara, e agora a gente vai ver nos próximos artigos as características de cada uma dessas funções. Bom, a primeira função a gente conhece bem, né? A função legislativa da Câmara é justamente o poder que ela tem de elaborar as emendas à lei orgânica, que são aquelas alterações à lei orgânica, as leis complementares, ordinárias, e nas matérias da sua competência exclusiva privativa, a Câmara vai editar os decretos legislativos e as resoluções. Essas as funções legislativas da Câmara, que são as funções de legislar, de discutir, votar e aprovar os projetos de emenda à lei orgânica, de lei, de decreto legislativo e resolução. Este próprio regimento interno é uma resolução que foi elaborada dentro dessa função legislativa da Câmara. A função de fiscalização financeira é o controle que a Câmara faz sobre a Prefeitura, principalmente quanto à execução orçamentária. A execução orçamentária é a realização do orçamento, né? Porque todo ano é aprovado um orçamento com a previsão de despesas e receitas. E fiscalizar a execução orçamentária é quando a Câmara está fiscalizando se a Prefeitura está fazendo os gastos de acordo com o que foi previsto lá no orçamento. E também aqui, dentro da função de fiscalização financeira, está o julgamento das contas do prefeito. E eu quero que vocês tenham muito cuidado aqui, porque olha só, o julgamento das contas do prefeito faz parte da função de fiscalização financeira. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que isto seria a função julgadora da Câmara. Pessoal, a função julgadora da Câmara é quando ela vai julgar prefeito, vice-prefeito e vereadores quanto a infrações político-administrativas, que são situações que podem levar os políticos a perder o mandato.
No julgamento das contas, a Câmara não está julgando o prefeito ou prefeita, ela está julgando as contas do município. E o julgamento das contas que todo ano a prefeitura apresenta está na função de fiscalização financeira, não na função julgadora. E a banca pode fazer uma pegadinha justamente tentando te enganar, afirmando que a função de julgamento das contas faz parte da função julgadora. Errado. A função de julgamento das contas faz parte da função de fiscalização financeira. A função julgadora é quando vão ser julgados os políticos, não as contas, os políticos que vão ser julgados na função julgadora. E para confundir ainda mais, tem a função de controle externo da Câmara. A função de controle externo da Câmara é a função que ela tem de fazer a vigilância dos negócios em geral da prefeitura. Ver se os negócios da prefeitura estão respeitando a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética, com a tomada das medidas saneadoras que se fizerem necessárias. Pessoal, quando a prefeitura celebra um contrato com uma empresa, a Câmara pode fiscalizar se o contrato foi feito de acordo com essas regras, principalmente as regras da Lei de Licitações. Isso é a função de controle externo. Bom, e como que eu vou lembrar disso na prova? Na hora da prova, é importante vocês utilizarem algumas palavras-chave para memorizar. Na fiscalização financeira, tu vai lembrar que a fiscalização financeira é o controle da administração local, com a execução orçamentária e o julgamento das contas. Vejam só, fiscalização financeira é fiscalização das finanças, do dinheiro. E tu vai lembrar que a execução orçamentária é o gasto do dinheiro da prefeitura. E o julgamento das contas do prefeito é a prestação de como que foi gasto o dinheiro da prefeitura. Então, quando eu falar em fiscalização financeira, tu vai lembrar de execução orçamentária e julgamento das contas apresentadas pelo prefeito. Quando numa questão na prova falar em controle externo, tu vai lembrar da vigilância dos negócios do executivo, se os negócios estão sendo celebrados de acordo com esses princípios aqui listados. E quando falar em função julgadora da Câmara, não é julgar contas, porque conta é fiscalização financeira. A função julgadora, aí quem vai estar sendo julgado é o prefeito, o vice-prefeito ou vereadores, quando cometerem infrações político-administrativas. E por fim, tem a função de gestão dos assuntos de economia interna da Câmara. Essa função é justamente a função que a Câmara tem de organizar a sua gestão, né? Porque a Câmara vai ter uma gestão, ela vai ser dividida em setores, órgãos, e ela vai ter um funcionamento estabelecido nessa gestão. E é dentro dessa gestão que a Câmara, em dado momento, vai perceber que precisa de mais servidores, e por isso vai lá e realiza um concurso público. A decisão de realizar um concurso, de nomear servidores, tudo isso está dentro dessa gestão dos assuntos de economia interna aqui da Câmara. Então, pessoal, nesses primeiros artigos aqui, nós conhecemos as 5 funções da Câmara e as características de cada uma delas. E como eu destaquei para vocês, a banca pode fazer uma questão perguntando, trazendo esses elementos e perguntando que função é essa. Por isso é importante memorizar, principalmente aqui, as 3 que eu acho que são as mais difíceis e as mais prováveis da banca fazer uma pegadinha, essas 3 que são a função de fiscalização financeira, de controle externo e a julgadora, que a banca pode tentar confundir e misturar uma com a outra. O artigo 7º trata da sede da Câmara, trazendo o seu endereço na rua 15 de novembro, número 207, na cidade, é claro, de Pelotas. A Câmara Municipal, em regra, vai se reunir na sua sede, mas ela também pode reunir-se excepcionalmente em outro local. Para isso, é necessária a aprovação
de proposta da mesa de que se faça em outro local, aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, que é mais da metade dos vereadores. E a banca também pode perguntar na tua prova para realizar uma sessão fora da sede. O que é necessário? É necessário que a mesa proponha e a proposta seja aprovada por mais da metade, por maioria absoluta dos vereadores. Muito bem, próximo capítulo trata da legislatura. A legislatura é esse mandato de 4 anos, né? Porque nós, povo, vamos de 4 em 4 anos às urnas eleger os nossos representantes, os vereadores. Eles vão ter um mandato de 4 anos e o mandato é uma legislatura. Dentro do mandato, dentro da legislatura, nós temos 4 sessões legislativas. Cada ano é uma sessão legislativa. Então, sempre que o regimento falar em sessão legislativa, está falando em 1 ano. Sempre que o regimento falar em legislatura, está falando nos 4 anos. Muito bem, vamos seguindo então. E agora nós temos a sessão preparatória. Antes da instalação da legislatura, antes de iniciar o mandato, os diplomados, os vereadores diplomados, vão se reunir numa sessão preparatória. Então, os vereadores que foram eleitos e diplomados, que vão tomar posse no ano seguinte, vão se reunir no penúltimo dia útil daquele mandato, às 14h30, para tomarem as providências, decidirem as providências que vão ser seguidas na sessão de instalação. Então, eles se reúnem para combinar como vai ser a sessão de instalação, que vai ser a primeira sessão do novo mandato. A banca pode perguntar para vocês quando que acontece essa sessão preparatória. E vocês têm que lembrar que a sessão preparatória, que é antes da sessão de instalação, é no penúltimo dia útil da legislatura do mandato anterior. E vai ser às 14h30. Essa sessão será presidida pelo atual presidente da Câmara, se ele for um dos vereadores reeleitos. Se não tiver lá, o vereador que for primeiro, segundo vice-presidentes ou primeiro ou segundo secretários. Se nenhum dos vereadores que são membros da mesa atual da Câmara estiverem presentes, aí a sessão vai ser presidida pelo vereador de maior idade dentre os eleitos para o novo mandato. E aí eles vão secretariar os trabalhos, dando todas as instruções de como vão funcionar aqui as regras para a realização da sessão. E aí nós temos finalmente a sessão de instalação da legislatura. Esta é a primeira sessão do novo mandato, né? Ela vai acontecer no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, às 14 horas, com presença obrigatória de todos os vereadores eleitos. E vai ser presidida por aquele que já for membro da mesa ou, na sua falta, pelo de maior idade. Na sessão de instalação da legislatura, tem aqui a ordem dos trabalhos. Eu já coloquei nesse esquema para vocês. Primeira coisa, vai ser feita a prestação do compromisso legal dos vereadores. O compromisso está aqui. Vai ser feita a leitura pelo presidente. O que estiver presidindo a sessão vai ler este compromisso e cada um dos vereadores com o braço erguido vai responder: assim eu prometo. Este é o primeiro passo aqui dessa sessão do dia 1º de janeiro. É o compromisso de cada um dos vereadores. Bom, depois de que cada vereador fala assim eu prometo, o presidente ainda vai declarar todos empossados. Bom, então essa é a segunda etapa, né? A posse dos vereadores. Então, prestado o compromisso e dada a posse aos vereadores, aí os novos vereadores que estão assumindo o mandato vão eleger a mesa. Feita a eleição da mesa, ela vai tomar posse. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa. Então, os vereadores, dentre si, vão eleger um vereador para ser o presidente da Câmara, outros 2 para serem primeiro e segundo vice, e outros 2 para serem primeiro e segundo secretário. Esses 5 vereadores vão ser os membros da mesa. E a gente já vai ver como funciona essa mesa também.
Interessante observar que no momento da posse não é permitida a posse por procuração. O vereador não pode dar uma procuração para alguém representá-lo na posse. O vereador tem que ir pessoalmente tomar posse, é claro, né? E se algum vereador ou suplente for empossado depois dessa data, vai prestar esse mesmo compromisso quando for tomar posse. Se nessa sessão de instalação do dia 1º de janeiro não estiverem presentes mais da metade dos vereadores, quer dizer, não houver presença de maioria absoluta, o presidente dessa sessão vai convocar sessões sucessivas em intervalos de no mínimo 15 minutos, até que tenha o quórum. Quer dizer, 14 horas é a hora ali de iniciar a sessão, não tem mais da metade presente, espera 15 minutos. Se em 15 minutos não tiver presente, espera mais 15. E assim vai fazendo até que chegue pelo menos metade, né, mais da metade dos vereadores. Sendo 21 vereadores, né, tem que estar lá pelo menos 11 presentes. Durante a sessão de instalação, podem usar da palavra o presidente da sessão e o presidente eleito. Por que tem dois presidentes? Porque a gente viu que o presidente da sessão vai ser aquele que já era da mesa no mandato anterior, e se não tiver nenhum nessa condição, o vereador de maior idade. Esse preside a sessão. Nessa primeira sessão do ano, eles elegem a mesa, e vai ter um presidente da mesa. Então, tem dois presidentes que vão usar a palavra. Cada um pode usar a palavra por até 5 minutos. Professor, e se for o mesmo? Aí ele vai usar por 5 minutos apenas um, né? Pessoal, é muito importante vocês memorizarem. Ao longo do regimento a gente vai ver em vários momentos quem é que usa a palavra e por quantos minutos. É muito importante vocês memorizarem quem é que usa a palavra e por quantos minutos, porque a banca pode perguntar isso em prova mudando quem usa a palavra ou mudando a quantidade de minutos. Por isso é bom sempre memorizar e eu sempre vou destacar isso para vocês aqui ao longo da aula. Bom, então é isso. Feita a eleição da mesa, eles já dão posse para a mesa. E aí, a gente vai ter a sessão de posse do prefeito e do vice-prefeito. Se no momento de iniciar a sessão do prefeito e do vice ainda não tiver eleito e empossada a mesa, eles fazem uma suspensão e em no máximo 1 hora eles reiniciam a sessão. Bom, sessão de posse do prefeito e do vice-prefeito. Nesse mesmo dia 1º de janeiro, os vereadores já vão dar posse para quem for eleito prefeito e vice-prefeito para o mandato. Porque o mandato dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito é junto, né? Começa nessa mesma data. E aqui, então, essa sessão de posse do prefeito e do vice vai ser às 18 horas. 18 horas é o local dessa posse. E aqui a gente vai ter a entrega à mesa do diploma e declaração de bens. Quem for eleito prefeito e vice-prefeito vai entregar para a mesa da Câmara o diploma, que é expedido pela Justiça Eleitoral, e a sua declaração de bens. Apresentado isso, assim como os vereadores fizeram, também o prefeito e o vice vão ter que prestar um compromisso legal. Prestado o compromisso por prefeito e vice, os vereadores vão lhes dar a posse. Então essa é a ordem dos trabalhos nessa sessão de posse que vai acontecer aqui para o prefeito e vice às 18 horas. Aqui tem o compromisso que vai ser prestado e nessa sessão, neste momento da sessão para a posse do prefeito, o presidente da sessão vai falar por até 5 minutos. E o prefeito e o vice-prefeito podem usar a palavra cada um por até 15 minutos. Esses que usam a palavra, então, neste momento da sessão, que é a posse do prefeito e vice. Muito bem. Na sequência, nós temos a sessão legislativa ordinária. Aqui é muito parecido, mas tem algumas pequenas diferenças em relação à lei orgânica. E sempre que há uma pequena diferença entre regimento interno e lei orgânica, na prova de vocês, a banca pode perguntar qualquer um dos dois. O que a gente tem que fazer, então? Tem que memorizar. Quando está perguntando na questão de acordo com a lei orgânica, a gente tem que lembrar da forma que isso está na lei orgânica.
quando a questão for sobre o regimento interno, a gente vai ter que lembrar como está no regimento interno. Porque a gente tem aqui uma pequena diferença, e isso é comum acontecer, porque a lei orgânica fixa um período, e o regimento interno, às vezes, muda esse período para adaptar ao funcionamento da Câmara. Então, às vezes, a gente tem algumas pequenas divergências entre a lei orgânica e o regimento. E sempre que isso está nas duas normas, essa pequena divergência, a banca pode perguntar qualquer uma das duas. Bom, a sessão ordinária aqui está prevista, então, que é o período de 16 de fevereiro a 31 de dezembro. A sessão legislativa ordinária é o período normal de funcionamento da Câmara, que aqui no regimento interno, então, está definido de 16 de fevereiro a 31 de dezembro. E aí é feito um recesso do dia 1º de janeiro a 15 de fevereiro. No período de recesso, a Câmara não realiza reuniões. O recesso, então, vai ter uma comissão representativa que se reúne, mas a Câmara não faz sessões durante o recesso. E para o primeiro ano do mandato, que a gente viu que os vereadores vão tomar posse e dar posse ao prefeito e vice no dia 1º de janeiro, excepcionalmente no primeiro ano do mandato, a Câmara vai funcionar por 15 dias, até o dia 15 de janeiro. E aí ela entra de recesso e volta a funcionar em 1º de março até 31 de dezembro. Como eu mencionei para vocês, as datas estão um pouco diferentes da lei orgânica, e isso é comum acontecer, e na hora da prova vocês devem responder de acordo com o enunciado. Se for sobre o regimento, essas são as datas corretas. Se for sobre a lei orgânica, as datas que estão lá na lei orgânica. Eu espero que a banca não pergunte isso em prova, porque isso vai gerar muita confusão e pode até causar anulação da questão. Eu imagino que quem vai fazer a prova de vocês vai perceber essa divergência e não vai perguntar isso em prova. Bom, a primeira sessão ordinária de cada período ocorre na primeira, terça, quarta ou quinta-feira útil desse período, e a última vai ser no último dia útil desses dias. O início não precisa de convocação, porque todo ano vai começar a funcionar, os vereadores sabem, não precisam ser convocados, e esses períodos são improrrogáveis, não pode prorrogar o período, as datas da sessão. Bom, a próxima sessão fala sobre as sessões extraordinárias. A Câmara vai se reunir em sessão extraordinária quando tem urgência, acúmulo de matérias ou interesse público relevante. Quer dizer, não deu tempo de tratar todos os assuntos nas sessões normais e não dá para esperar uma próxima sessão. Precisa, antes disso, fazer uma sessão a mais, uma sessão extra. E a sessão extraordinária pode ser convocada pelo prefeito do município, ou pelo presidente da Câmara por sua iniciativa, ou pelo presidente da Câmara a requerimento de mais da metade dos vereadores. Então, se os vereadores acharem que tem que fazer uma sessão a mais, eles podem requerer, mas precisa ter o requerimento de mais da metade do total de vereadores. As sessões extraordinárias durante o recesso, se forem convocadas durante o recesso, são convocadas pelo presidente a requerimento do prefeito ou dos próprios vereadores, sempre com uma antecedência mínima de 3 dias, e nelas não vai se tratar de assunto estranho à convocação. Então, sempre que for convocado durante o recesso uma sessão extraordinária, tem que avisar os vereadores pelo menos 3 dias antes, vai ter uma pauta dizendo qual é o assunto que vai ser tratado e só pode tratar daquele assunto. Não pode tratar de outro assunto nessa sessão. Então é isso assim que vão funcionar as sessões extraordinárias. O capítulo 4 fala ainda de um curso de capacitação para os vereadores recém-eleitos e suplentes. Isso aqui é bem interessante. Para os novos vereadores e suplentes que ainda não exerceram o mandato, que ainda não sabem exatamente como funcionam as sessões da Câmara, a Câmara oferece um curso de capacitação para que eles aprendam principalmente as regras de funcionamento e tenham noções sobre esse regimento interno, sobre o funcionamento das sessões e tudo mais. Esse curso é realizado nos meses de novembro e dezembro antes de iniciar o mandato, né?
Então, antes de tomarem posse, os vereadores, novos vereadores, vão fazer esse curso de capacitação que está aqui previsto. Muito bem, concluímos então o primeiro título aqui do regimento interno da Câmara de Pelotas. Próximo vídeo eu volto para nós avançarmos para o segundo título, para continuarmos conhecendo as regras de funcionamento aqui da Câmara Municipal. Dá um clique que eu já volto. Até logo.